qualquer ministro, qualquer pastor, que antes de qualquer palavra, o Senhor nos quebra por dentro e fala assim, você vai falar isso? Então, peraí, deixa eu te ministrar primeiro. E eu estava ontem em casa orando sobre, e foi completamente ao contrário do que talvez vocês estão esperando ouvir. E é completamente ao contrário do que muitas pessoas estão falando por aí. Talvez vocês estejam esperando que eu venha aqui na frente e eu fale assim, yes, nós somos fortes, poderosas, nós viemos mesmo conquistar o mundo, nós vamos gerar as nações, e somos mulheres virtuosas. Glória a Deus, amém, eu acredito muito nisso. Mas o que o Senhor tem trabalhado os últimos dias na minha vida, e que ontem à noite Ele me pegou de jeito e começou a falar no meu coração é, volta à verdadeira essência da mulher. Eu não criei vocês para dominar. Eu criei vocês para serem cultivadas. Os papéis estão se invertendo. E dentro da própria igreja o papel está começando a se inverter. E eu me coloco aqui em completa vulnerabilidade, porque muitas vezes eu me passei em papéis assim, que eu me via em frente a lideranças que eu falava assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu não sou contra uma liderança feminina, pelo contrário, eu tenho lideranças hoje, eu tenho alguns postos de liderança na minha vida, e eu acredito que são capacitadas por Deus, mas nós precisamos saber aonde nós colocamos o pé no freio e até onde é Deus que nos leva. Porque muitas vezes, a falta dos homens se posicionarem, nós não temos freio e nós vamos ocupando o lugar deles. Ao invés de chegar como sábias e falar para eles, olha, esse era o teu lugar e não o meu lugar. Isso talvez é uma palavra ao contrário para tudo que o mundo tem falado por aí, para tudo que as pessoas estão falando por aí, para tudo que estão dizendo, falando, mas peraí, o mundo está dizendo sobre o empoderamento feminino. Como assim você vem aqui dentro da igreja para falar que a gente tem que ser completamente ao contrário? Mas o evangelho ele tem que mexer com a nossa racionalidade. Se ele não mexer com a nossa racionalidade, ele não é o evangelho. Eu sempre falo isso, todas as vezes que eu vou começar a ler a Bíblia, eu falo assim, Deus, se isso aqui não mexer com a minha razão, eu vou ler 30 vezes de novo. Porque tem que mexer com os meus próprios paradigmas. Tem que mexer com quem eu sou. Tem que mexer com o que eu acho, com o que eu penso, com o que nós achamos, com o que o mundo está impondo. E se o mundo está impondo sobre a mulher dominar hoje, peraí, alguma coisa está errada. Nós precisamos reavaliar tudo isso. Mas trazendo um contexto histórico para isso, o movimento feminista ele começa lá no século XIX e XX. A Segunda Guerra estava acontecendo e os homens são enviados para a guerra e precisam de mulheres para trabalhar nas fábricas. E então eles levam as mulheres para começarem a trabalhar. E os homens estão na guerra, as mulheres estão trabalhando. Até que a guerra acaba, os homens voltam. E esse é o primeiro passo das mulheres. Elas veem que elas começam a ocupar um lugar onde elas não ocupavam ainda. Elas falam, poxa, os homens foram à guerra e nós começamos a trabalhar. Nós paramos de ser donas do lar e nós começamos a ocupar um cargo onde só eles ocupavam. Primeiro passo das mulheres na história. O segundo passo acontece lá pela década de 60, 70 e 80, onde o movimento feminista ele aparece dizendo o seguinte, peraí, se os homens, a gente ocupou o lugar dos homens nas fábricas, nas construtoras, nós também queremos o direito de voto, queremos o direito de pensar, queremos o direito de filosofar. Então, nos dê esse direito aí. E aí, então, é marcado o direito de voto das mulheres, direito na universidade, o que é um grande feito para nós, que nós usufruímos disso até hoje. Só que, com o passar dos anos, as coisas começam a perder o sentido. Mulheres começam a se levantar, dizendo assim, peraí, nós ocupamos o lugar dos homens e nós podemos ser como eles. Nós podemos ir como eles. Nós vamos ocupar o lugar deles. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos voltando, se nós estamos frequentando as universidades, nós podemos fazer coisas que eles fazem. Vamos começar a pensar agora o que a gente pode começar a fazer que eles também fazem. Então começa aquela famosa guerra dos sexos. A mulher começa a achar que ela é como homem, que ela pode tudo, que ela também pode liderar como homem, que ela pode trabalhar como homem, que ela tem a força que o homem tem. Só que, na verdade, se nós pararmos para pensar friamente sobre isso, as coisas não funcionam bem assim. Eu sou muito grata a tudo o que as mulheres fizeram na história. Eu admiro grandes mulheres na história, eu gosto de ler sobre as grandes mulheres na história. Mas nós precisamos pôr o pé no freio sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E continuando a falar sobre isso,
o cinema começa a aparecer. As pessoas começam a tomar conta do cinema, o mundo começa a se reinventar, a guerra tinha acabado, começa a surgir uma nova geração. Se vocês quiserem ler depois os baby boomers, se vocês quiserem pesquisar depois, eles começam a invadir o cinema, a televisão. E então eles começam a mostrar que o sexo era livre, que você podia fazer o que você quisesse. Que uma menina começa a ficar grávida na adolescência, mas está tudo bem, os pais aceitam, não tem problema nenhum com isso. Só que ninguém mostra o desenrolar das histórias. Ninguém mostra que se uma menina fica grávida na adolescência e ela não é de uma classe média alta, provavelmente hoje ela não tem uma vaga numa creche. E ela vai se prostituir, ela vai fazer programa para conseguir pagar alguma coisa para o filho comer em casa. O desenrolar da história ninguém nunca quer mostrar. Eles só querem mostrar que a mulher pode ser empoderada, que ela pode sim engravidar, que ela pode sim gerar o filho quando ela quer, quando ela bem entender. E o mundo começa a caminhar, e isso começa a vir para dentro da igreja. E se nós olharmos para o contexto hoje da igreja, nós vamos ver muitas mulheres à frente de homens. Mesmo assim, o número de homens ainda é muito maior. Algumas mulheres você olha e você fala, cara, essa mulher realmente leva junto com o marido o ministério. Que lindo isso. Às vezes a mulher aparece muito mais, natural. Mas você sabe que o homem está ali com ela, que está em oração com ela. Que é ele quem faz as agendas dela, é ele quem ora com ela, é ele quem faz tudo com ela, porque eles são só. Mas às vezes não. A mulher é a dona do lar, é ela que fala, é ela que dá a palavra final. E eu acho que a maioria das meninas aqui são solteiras, e se nós, meninas, não tomarmos cuidado com isso, nós vamos começar a dominar coisas que não foi proposta para nós dominarmos. Isso vai completamente contra o discurso que o mundo tem colocado hoje. Dentro da minha própria sala de aula, na minha universidade, eles têm... Nossa, o que eu mais ouço é que as mulheres têm que ser líderes empoderadas e têm que mandar, só que na verdade não. Nós temos que ser cultivadas e amadas, porque o próprio Cristo diz isso. Mas agora entrando num contexto da Bíblia, e vamos falar sobre o que Cristo vê sobre isso, o que Deus fala sobre isso. Abram comigo em Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um do ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu os seus nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E então, quando este dormia, tirou-lhe as costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que acontece? Deus está lá criando o mundo, haja luz, houve luz, haja isso, houve aquilo, haja o céu, separa o firmamento, tá, e as coisas estão acontecendo. Mas aí quando ele vê, todo mundo tem um par, mas alguma coisa estava errada. Ele faz com que o homem caia em profundo sono e ele tira de dentro da sua própria criação uma nova criação. Eu não sei se vocês entendem quanto isso é profundo, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, Deus, o quão isso é profundo? E Deus me fez pensar numa seguinte exemplo. Imagina que as pessoas dividam você no meio. Há diferença entre as duas partes do seu corpo. Não são iguais.
Se eu olhar para o direito, vão ver uma pérola. Se olharem para o esquerdo, vão ver outra pérola. São diferentes. O braço direito age de um jeito, o braço esquerdo faz outro. O braço direito faz coisas que o esquerdo não faz. A perna direita até às vezes tem mais força, o esquerdo não faz. Mas quando eles se unem, é o corpo perfeito, é a criação perfeita de Deus. E Deus falou para mim, assim é o homem e a mulher. Quando eu tiro a mulher de dentro do homem, eu tiro características de dentro do homem, que era um ser só, que só a mulher tem. E que quando eles se encontrarem novamente, eles vão ser um ser só. Por isso que vocês precisam entender o papel de vocês, cada um. Ninguém precisa tomar o lugar de ninguém. Só que o que acontece? Nós mulheres, a gente tem uma coisa chamada influência. Uma coisa chamada papo. E a serpente aparece, olha para a mulher e fala, você pode ser como Deus. E Deus já tinha avisado, se você comer dessa árvore, você pode morrer. A serpente fala, mas você será como Deus, a árvore da sabedoria. E então ela vai e dá ao homem aquilo. Coma. Então ele come por influência da mulher. Naquele momento a mulher toma uma posição que não é dela. Ela toma uma decisão que não é dela, que não convém a ela se posicionar e tomar. E dá ao homem a posição. E então houve a queda. Aí vocês podem falar assim, pera, você está jogando a culpa nas costas da mulher. Não, não estou jogando a culpa nas costas da mulher, porque o homem podia ter falado, não vou comer, a árvore não é essa, é do fruto do bem e do mal, Deus tinha avisado. Não. Deus tinha deixado muito claro que eles se uniram, eles eram um só. Mas pensa, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem o seu papel, cada um faz a sua, em unidade eles são um só. A mulher com o seu papel deu uma bola errada, o homem foi e pisou junto errado. Então você começa a pensar na história, você fala assim, desde lá do início as coisas começaram a cair. E se nós deixarmos isso acontecer, isso vai continuar caindo. E as mulheres vão começar a ocupar um lugar onde elas não precisam ocupar. Nós precisamos voltar ao nosso lugar de origem, onde Deus nos criou para estar. Se alguém já viu mãe orar aqui? Alguém tem uma mãe que ora muito aqui nesse lugar? Não. A mulher ela tem um poder de influência, e um poder na oração, e um poder na fala. Que se ela usasse isso para trazer o bem, para falar assim, eu vou fazer esse cara entender que ele tem que voltar para Jesus, ou eu vou fazer esse homem entender que, ele está fazendo errado. Ou, até mesmo para um amigo. Eu vou chamar esse amigo para conversar e eu vou falar para ele que ele está errado. Cara, os homens nos ouvem como ninguém. Nós temos uma voz na vida dos homens como ninguém tem. Quando eu estava desviada, muito louca nessa vida, e eu ia sair de casa, minha mãe olhava para mim e falava assim, eu oro por você. Nossa, dava um frio na espinha, assim, ó. Porque eu sabia que eu falei, Deus revela, Deus está revelando tudo. Era um negócio assim com Deus. E até hoje, qualquer pessoa pode chegar em mim e falar assim, tô orando por você, mas se a minha mãe falar que está orando por mim, meu amigo, acabou minha vida. Eu falei, já era, vai acontecer. Se a minha mãe falar que orou por mim, quantas vezes vocês já viram alguma mulher aqui na igreja falar muitas vezes que eu fiz Som. Mas tudo bem. Não tem problema, não vou não. Deus vai me ajudar. Deus vai na frente. Deixa eu vir pra cá. Quantas vezes alguém já viu aqui alguma mulher passar alguns perrengues no casamento e ela orar muito e o casamento dá certo? Isso é o que a gente mais vê. É impressionante. Mas se o homem ora para o casamento dar certo, parece que não funciona. Mas ao contrário, funciona. O que a gente tem que o negócio flui e faz funcionar? Quantas vezes a gente vê assim, mulher leva o homem no papo. E é verdade. A gente tem um poder de influência fora do normal. Mas quem colocou isso em nós foi o próprio Deus. E aonde nós estamos levando isso?
Mas eu vou chegar onde eu quero chegar, calma lá. A questão é que se a mulher ocupa um lugar de liderança que ela não deve ocupar e que não é constituído por Deus, sabe quem aparece? Jezabel. Porque quando na Bíblia você vai ler a história sobre mulheres que ocuparam um lugar de liderança que não eram para ser ocupados, quem foi que apareceu? Jezabel apareceu. Tinha Acabe por trás, o rei Acabe por trás, e ela tomou o lugar de Acabe. O que Jezabel fazia? Calava a voz de profetas. Jezabel calava a voz de Deus. Jezabel adorava Baal, odiava a Deus. A Bíblia relata que Jezabel odiava a Deus. Jezabel calava a voz dos profetas. E não vai ser diferente se nós começarmos a nos posicionarmos ao contrário do que Deus tem pedido para nós. Nós vamos começar a calar a voz de Deus. Automaticamente nós começamos a tomar um espaço, a tomar conta de uma coisa que não é para nós tomarmos. Aí você deve estar falando assim, Pérola, que chato, que insuportável então, é muito chato ser mulher. Não, cara, pera lá, você vai entender por que não é chato ser mulher. Porque a gente ainda está muito bem nessa vida. A gente está muito bem, os caras que têm que ficar na labuta aí, a gente está bem, gente. Quem tem que achar alguém é eles que tem que nos achar, então peraí, eles que se lasquem, a gente está bem. Mas isso é muito sério. Jezabel toma o lugar de Acabe e ela mata profetas, ela cala profetas. Até que Jeú se levanta, vai lá, mata Jezabel, e os cães comem Jezabel. Que morte terrível, imagina. Se vocês quiserem abrir comigo agora, em Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Eu vou dizer aonde está o nosso papel aqui. E se vocês falarem assim, nossa, você é casada, né? Você namora? Não, gente, estou solteira. Mas a questão é, se a gente tiver essa mentalidade desde agora, desde cedo, imagina como será o nosso casamento, imagina como será o nosso posicionamento daqui para frente. Imagina nossos futuros filhos. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós vamos gerar a próxima geração. Nós, mulheres, geramos a próxima geração. Você já ouviu algum homem dar muita voz para o pai? Pode até dar voz para o pai, o menino pode até dar voz para o pai, mas parece que a educação primordial vem da mãe. A voz de influência na voz de um filho, na vida de um filho, é da mãe. Então, se nós entendermos o nosso papel desde cedo, imagina o que será da nossa geração daqui para frente. Se nós entendermos o nosso papel na sociedade hoje, o que será da nossa geração daqui para frente. E lá em Efésios 5, 22 fala assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas em tudo e são sujeitas a seu marido. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa, inculpável. Dá um foco nisso aí. Submissão é submeter a uma missão. Qual é a missão? A missão é Cristo. A missão é o alvo. A missão é a gente correr a corrida que foi proposta. Vamos correr junto. Então, peraí, qual que é? Eu estou submissa a uma missão. Se a gente está junto nessa missão, qual o problema de eu me submeter a essa missão? Se o homem, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, eu estou submissa a quem? É a Cristo. Nada mais do que a Cristo. Se ele é a representação de Cristo para mim, eu estou submissa a Cristo. Mas o foco principal de tudo isso é: homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja.
Gente, qual é o amor de Cristo pela igreja? Fala sério. Se as mulheres do mundo entendessem como Cristo amou a igreja, na moral, elas não estavam fazendo certos discursos que elas estão fazendo. Existe alguém que deu a sua vida até o último segundo por alguém, que entregou a última gota de sangue, que ficou lá sendo surrado no madeiro por alguém. Como Cristo amou a igreja, significa, homens, deem a própria vida se for necessário pelas suas mulheres. As defendam, entram na frente delas, não deixem que nada chegue até elas. Me entreguem elas sem ruga, sem nada, me entreguem elas puras, santificadas. Isso significa, não deixa ninguém ferir essas mulheres. As protejam, as abracem, assim como eu faria pela igreja, assim como eu faço pela igreja. Cara, tem melhor coisa que isso. Vai falar para mim que não é bom ser mulher. Se as pessoas entendessem o amor de Cristo pela igreja, elas entenderiam que isso aqui é a melhor coisa do mundo. É se submeter a uma missão, que é Cristo. Eu não estou me submetendo a uma religião, eu estou me submetendo a Cristo. Quando as pessoas me falam assim, Pérola, mas você é tão, você tem espírito de liderança, pá, e você quer falar de submissão, tá, só que você não entendeu a ideia de submissão ainda. Eu estou falando sobre me submeter a uma missão, e a minha missão é Cristo, a minha missão, o meu alvo é Cristo. E o que Ele me pede para fazer durante essa caminhada, eu vou fazer. E se Ele está me pedindo para que eu me submeta ao meu marido, que meu marido é como Cristo na minha vida, meu amigo, eu me submeto do jeito que Ele quiser. Porque isso se chama obediência. Obediência é a palavra. Em Provérbios 14 vai falar que a mulher virtuosa, ela edifica o lar, mas a tola ela destrói. A mulher que é sábia, a mulher que dá conselhos sábios, a mulher que dá passos sábios, ela edifica aonde ela está. Mas a mulher que não entende, que vai contra, ela destrói tudo. Se Cristo fala isso, é porque Ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, se isso está dito é porque assim, há algo sobre a mulher diferente. Então, mesmo a tola, há algo sobre ela, que as palavras dela lançadas conseguem destruir. Então, existe um poder na fala da mulher. Nós precisamos nos realinhar de novo. Nós precisamos voltar para a nossa essência, e a nossa essência é nos submeter a Cristo. Nos submeter ao que Cristo pediu para que nós fizéssemos. Ah, mas Pérola, os homens não estão se posicionando. Nossa, tá difícil, eu sei bem. Tá complicado. Tá bem, gente, eu sei, natural, tá difícil. Mas então é hora da gente colocar o joelho no chão e orar. Cara, Ana orou. Ana era uma das mulheres de oração que você olha na Bíblia e você fala, meu Deus, eu quero ser igual a Ana. Ana orava. Uma das mulheres de mais intercessão na Bíblia. E não só ela, mas quanta coisa acontece através do poder de oração de uma mulher. E não só de uma mulher, mas de qualquer pessoa. Então, cara, põe o joelho no chão e ora. E não só isso, dê conselhos sábios aos homens. Mas eu não sou casada. Mas e daí? Eu não estou falando de casada, eu estou falando de amigos. Eu estou falando de parentes. Eu estou falando de pessoas que convivem no seu ambiente, que vão parar para te ouvir. Os homens param para nos ouvir. Acredite se quiser, os homens param para nos ouvir. E vocês sabem disso. Ah, não, gente, eu não estou louca. Se você deve estar assim, não, ainda não é legal ser mulher, eu vou falar, chega na sua casa e ora, pede para Deus te revelar o amor que Ele tem pela igreja. E você vai entender o quão bom é se submeter a essa missão. Se submeter a isso, falar, eu me submeto ao que Cristo deseja. E se nós continuarmos toda a história da Bíblia, vai falar que Débora era uma mulher sábia. As pessoas, elas procuravam Débora para que ela desse conselhos. Ana e sua oração. Um homem que é citado na Bíblia por conta de mulheres que o envolveram, era Timóteo. A sua mãe e a sua avó tiveram parte na sua educação como cristão. Faz total sentido a gente voltar a ser quem Cristo nos chamou para ser, de verdade, desde lá do início.
Eu sou a primeira pessoa a falar assim, a gente tem que sim entrar na política, a gente tem que entrar na educação, a gente tem que entrar... Eu sou a primeira pessoa a falar isso. Eu estudo para isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar assim, Senhor, aonde é o meu lugar? Aonde o Senhor quer me colocar? Qual é a porta aberta que eu preciso entrar? Que eu não vou ultrapassar aquilo que você desejou que eu ficasse. Nós precisamos ser sábias e que se dane o que vão falar. Nossa, mas você é mole demais. Nossa, mas você devia se posicionar. Mas não sei o quê. Você está se posicionado a Cristo. Ah, mas Pérola, não importa. Qualquer ideologia que apareça na sua vida, você tem que fazer isso aqui, ó. Vai contra alguma coisa que está aqui? Corta. Ah, mas isso aqui vai contra um A que a Bíblia diz, corta. Ah, mas espera, você está louca, porque o movimento feminista, ele deu o direito de voto. Parabéns, gente, eu sou completamente ligada a isso. De verdade, eu gosto muito, eu concordo com tudo que elas fizeram no início. Nos deu altos direitos. Mas com o caminhar da história, uma das histórias do movimento feminista é que eles querem a revisão da Bíblia. Para que toda a Bíblia não tenha sexo. Para que o menino Jesus seja chamado como um bebê e não como Jesus, um homem. Para que Deus não seja chamado como um ele, mas que seja ele e ela. E aí? Você realmente está de acordo com o que o mundo está dizendo? Nós precisamos reavaliar o que a gente está de acordo. Quantas vezes eu vi pessoas falando para mim, eu sou feminista. Eu falo, você já estudou sobre o movimento feminista? Já. Tem certeza? Absoluta. Eu falei, não, mas você tem certeza mesmo? Absoluta. Eu falei, amiga, eu vou te passar uns livrinhos, vai lá na biblioteca. Você tem mesmo? Tem absoluta. Eu falei, tá bom. Mas então, você estuda, põe a Bíblia do lado. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar, se vão me chamar de loucas, vão falar, essa menina não quer lutar pelos direitos dela. Meu amigo, se você não quer falar que eu não quero lutar pelos direitos das pessoas, aí você está de brincadeira comigo. Porque eu sou uma das primeiras pessoas a querer lutar pelos direitos das pessoas. Sabe por quê? Porque nós mulheres, se nós queremos mover o coração de Deus, nós precisamos querer mover o coração do primeiro homem da nossa vida, Cristo. Esse é o primeiro coração que nós precisamos querer mover. E aí as pessoas vão olhar e vão falar, peraí, alguma coisa está errada. Elas não se envolvem muito com os caras, alguma coisa está diferente. Podem achar loucura, o amor platônico, mas eu falo, eu movo o coração de Deus. E se vocês pararem para pensar a fundo, o que move o coração de Deus durante a Bíblia toda? A viúva, o órfão, o perdido, o rejeitado, a prostituta. São essas pessoas que movem o coração de Deus. É impossível eu me relacionar com alguém sem eu mover o coração dele, sem eu me relacionar com aquilo que move o coração dele. Então, se alguém falar assim, você não quer lutar pelos direitos das pessoas, não, minha amiga. Eu quero lutar pelo que move o coração de Deus. E sabe o que move o coração de Deus? O direito das mulheres move o coração de Deus. Porque isso são direitos humanos, direitos sociais. Todas as pessoas têm direito a isso. Tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito a um parto bom. Todas as pessoas têm direito a isso. A mulher tem direito de sair da prostituição, de ir para uma educação. Nós lutamos sim com isso. Mas sabe por que elas falam isso? Porque nós não estamos nos posicionando o suficiente junto com os homens, nos ambientes onde nós precisamos estar. Dentro da política, dentro da educação. As pessoas estão tomando conta, o mundo está tomando conta, e nós estamos aqui, ó. Estamos aqui. Ai, meu, mercado gospel, demais, o mercado gospel está muito, muito fera. Em shows, pagando para ir em show, gente, demais show. Qual é, galera? A minha última pesquisa da faculdade, cheguei em casa e falei, mãe, peraí que eu vou ali na avenida, vou fazer o caminhão passar em cima de mim e vou voltar para casa. Porque eu volto transtornada para minha casa. Todas as vezes que eu vou fazer algum trabalho, em algum prostíbulo, alguma coisa, eu volto transtornada. Eu já chego em casa assim, mãe, vou pegar uma arma, vou lá em Brasília, vou matar todo mundo. Minha mãe vai orar. Eu falo, vou orar. Daí eu vou orar e Deus acalma. Deus fala, não vai mais. Eu vou orar. Minhas amigas conhecem, a Maria sabe. Eu falo que eu vou matar todo mundo. Eu falo, não, eu queria ser polícia, eu fico brincando que eu vou ser polícia. Acho que Deus não deixa por causa disso. Ele fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Fica onde você está. Porque a primeira revolta eu já ia, para tudo.
É revoltante ver. Porque eu fiz uma pesquisa para o meu TCC da faculdade e deu que em 3 anos, a religião protestante vai ser a maior do país. Nossa, que legal, gente. Dados. Vão ser simplesmente dados. E a maioria são o quê? Mulheres. E nós somos o quê? Sábias. E se nós soubermos nos posicionarmos como mulheres e falarmos certo, numa hora certa, no lugar certo, nós conseguimos mudar as coisas. Cara, se você tiver a oportunidade um dia, para conversar com uma menina de rua, uma prostituta. Você vai ver como a sua palavra com ela muda o dia dela. Você vai ver como um simples contato no olhar com ela muda a afeição dela. Porque os homens olham para ela como se ela fosse um pedaço de carne. E as pessoas ficam gritando aí, sexo livre. Meu amigo, sexo livre, tá, você está gritando sexo livre, então peraí. Você está gritando que o sexo é banal, é livre, mas você vai cuidar da prostituição. Se você for cuidar da prostituição, das meninas que estão sendo traficadas do país, da galera que está aí com 12, 13 anos sendo levada ao tráfico sexual, pode gritar sexo livre aí que eu até te ajudo. Mas se você não for cuidar, eu não te dou o direito de gritar isso. Nós precisamos nos posicionar como mulheres, ser cultivadas por Cristo. Cristo quer nos cultivar. Cristo quer fazer com que nós nos submetemos a Ele, obedecemos a Ele. Isso é obediência. Isso não é questão de empoderamento, não. Isso é obediência. Jesus deu voz às mulheres. Quem disse que Jesus não nos deu voz? Jesus vem na história e fala assim, olha, eu vou dar voz para vocês. Se estão falando por aí que não dão voz para vocês, eu venho aqui quebrar todas as regras para mostrar que vocês vão ter voz. Mas nós precisamos entender o contexto. Jesus dá voz, mas espera aí, voz, mas em obediência. Quando Jesus ressuscita, para quem é a primeira pessoa que ele aparece? Para uma mulher. E naquela época, o testemunho de uma mulher não era válido. E ele fala para ela assim, vá e conte aos meus discípulos que eu ressuscitei. Quer dizer, vá, fala, porque eu estou te dando voz. Eu estou te dando voz. Eu estou dizendo para você, conta para todo mundo o que eu apareci. Através da sua vida, as mulheres vão passar a ter voz. Vai, conta para todo mundo. E ela vai, e ela fala, e a partir daquilo todo mundo fala, peraí, uma mulher teve voz. Jesus nos deu voz. Mas Ele nos deu voz para ser sábia. Para edificar o lar. Para edificar a igreja, para edificar o nosso contexto social, os amigos, a faculdade, o colégio, seja lá onde for que você está, o seu trabalho. Ai, Pérola, não sei. Cara, de verdade, você pode discordar de tudo que eu estou falando aqui. Então chega na tua casa e ora sobre isso. Jesus quer nos trazer a essência de volta, lá no início, quando Ele nos tira de dentro de Adão, uma parte especial. Você acha que o diabo odeia tanto? Gente, alguma coisa tem, o diabo odeia muito as mulheres, é um negócio fora do normal. Não, é verdade, não é normal. Você até vê homem endemoniado, mas mulher parece que é muito mais. Não, é verdade. Quem já mexeu com cura e libertação sabe do que eu estou falando. É verdade, é muito mais mulher que chega. Tudo bem que tem mais mulheres na igreja, mas, gente, não é normal. O número de mulheres é muito maior. É inacreditável. O diabo ronda o tempo todo, porque ele sabe o que a nossa sabedoria pode fazer com o mundo. Ele sabe o que nossa voz dentro da política, unida com os homens, dizendo aos homens assim, vai lá, faz isso, cara, vai lá, ajudando os caras, e aparecendo às vezes, por que não? Pode fazer. Ele sabe o que nossa cabeça pensante, educando as crianças desde pequena, pode fazer nesse país e no mundo. Ele sabe. E Ele quer, cortar desde agora. Ele quer destruir, acabar com isso. Ai, Pérola, eu quero ser a mulher de Provérbios 31. A mulher que é achada. Aquela que quem acha tem a riqueza do mundo, que, nossa, o seu valor excede os ouros. Você quer ser essa mulher? Todo mundo quer, amém?
Glória a Deus, também quero. Mas eu vou te falar uma coisa. Renuncie a sua vida todos os dias. Você quer mesmo ser essa mulher? Você quer mesmo ser encontrada? Então renuncia a sua vida todos os dias. Renuncia a quem você é todos os dias. Mata o seu eu todos os dias. Porque provavelmente ser a mulher de Provérbios 31, ser sábia do jeito que é dito, ser a mulher que prepara tudo, ser a mulher que está sempre disposta, não é fácil. É quebrar todos os paradigmas que o mundo está colocando. É quebrar tudo que a sociedade está impondo para nós. É matar todos os dias o nosso próprio eu. É falar, Deus, convém que você cresça e eu diminua para eu ser essa mulher. Porque se os homens deixarem, a gente pega o espaço mesmo. Eu sei como é, a gente é teimosa. Se eles não pararem, a gente vai. Mas a gente tem que começar a aprender a pôr o pé no freio. Eu quero ser a mulher de Provérbios 31, eu sei que vocês também querem. Todo mundo quer. Mas se a gente quer, então morre. Vamos morrer para nós. Uma vez nós entregamos a vida para Cristo e falamos assim, você é dono da nossa vida, Jesus. Eu entrego a minha vida para você. Tira o meu nome do livro da morte. Escreve meu nome no livro da vida. Agora, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, peraí. Não é mais você quem vive. É Cristo que vive em você. Então, para de fazer com que o seu eu viva. Com que a sua alma grite e viva. É difícil, é muito difícil. Todos os dias a gente tem que se matar por dentro. Mas é necessário. É necessário. Se nós voltarmos ao início e começarmos a fazer tudo aquilo que Deus planejou, tudo que Ele sonhou, como Ele nos imaginou, cara, o mundo vai ser completamente diferente. As pessoas vão ansiar por mulheres como nós, vão falar, quem são essas? Quem são essas mulheres? Se Cristo nos ama como a igreja, Ele espera uma igreja sem mácula, sem ruga. Imagina o que Ele espera de nós. As pessoas vão olhar e vão falar, uou, quem são essas mulheres? Que ao mesmo tempo elas são fortes. Porque quando você vai ler a palavra virtuosa de Provérbios, a palavra do original, ela não é só virtuosa, ela quer dizer guerreira, forte, destemida. Pode procurar depois, o original dessa palavra quer dizer isso. Quer dizer, nós não somos só cheias de virtudes, nós somos guerreiras, destemidas. Durante a Bíblia toda você vai ver passagens, mulheres completamente destemidas. A mulher do fluxo de sangue, ela atravessa uma multidão e ela toca em Jesus, ela não está nem aí para nada, nem ninguém, era a última chance dela. Uma mulher completamente cheia de coragem. A mulher do vaso de alabastro, que Jesus disse que ela seria lembrada, por onde o evangelho fosse pregado, aquela mulher seria lembrada. Ela derrama sobre Jesus o perfume mais caro. E olha e fala assim, ela está louca, ela poderia vender isso. Por que ela fez isso? E Jesus fala, ela fez a melhor coisa que ela podia fazer. Por onde ela for, ela vai ser lembrada por isso. Nós podemos fazer coisas que por onde formos, nós vamos ser lembradas por isso. Existem mulheres que marcaram a história. E nós podemos também marcar a história, carregando a bandeira de Cristo. Não só carregando uma bandeira social, uma bandeira histórica, mas carregando a bandeira de Cristo nas nossas vidas. A questão é que essas pessoas que estão lutando com o sexo feminino, elas estão dando um banho na gente em estudo. Se for conversar com elas, às vezes algumas entendem mais a Bíblia do que a gente. Ela te dá 1000 pontos para debater a Bíblia com você, e a gente fica no chão. A gente precisa estudar, não só a Bíblia, meu amigo. A gente precisa estudar a história, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, saber para onde as mulheres estão caminhando, o que elas estão pensando, por que elas estão pensando assim, o que está acontecendo. A gente precisa se ligar, o mundo está girando, está rodando, e a gente está estagnado. Está pensando que a igreja vai ficar só aqui, cara. Cristo vem buscar a igreja, mas enquanto isso, existem leis sendo feitas aqui, que vão interferir o seu estado aqui na igreja, que vão interferir a sua estadia aqui no mundo. Você não pertence ao mundo, mas espera aí, enquanto você está aqui, existem leis sendo feitas que podem interferir a sua vinda aqui para a igreja.
Então nós precisamos nos ligar e saber o que está acontecendo. Esses dias eu contei para uma pessoa, eu falei, você sabia que existia um projeto de lei que poderia fazer com que a prostituição no país fosse legal? Colocar a cafetinagem como algo legal no país? A pessoa olhou para mim, não acredito. Eu falei, pois é, dei um Google lá e achei. Eu falei, como ninguém nunca pesquisou isso? Eu falei, um dia deu um estalo em mim em casa, eu falei, nossa, deixa eu pesquisar sobre isso. Eu fiquei abismada. Eu falei, meu Deus, aonde eu estava esse tempo todo que essa lei passou por 1000 coisas e eu, sei lá, não fiz um auê na internet, não sei. Perto da Copa, um deputado resolveu pedir uma lei para que a prostituição fosse legal no Brasil, como uma profissão. Perto da Copa. Por que será que é perto da Copa? Porque o número de estrangeiros que ia consumir, né? Só que é muito fácil falar que essas mulheres estão na rua porque elas querem. Quando você não vai e não ouve as histórias, não entende quem elas são. Se nós queremos mover o coração de Deus, se nós queremos o Espírito de Deus, nós precisamos, primeiro, obedecer. E depois nos envolvermos com quem move o coração dele. E essas pessoas movem o coração dele. Que a gente possa voltar à essência hoje. Sabe por quê? Porque eu vim no carro hoje pensando assim, na hora que eu estava chegando aqui, para fechar, Deus falou assim para mim, de tudo isso que você vai falar, algo que tem que ficar gravado nessas meninas, é que o problema dessa obediência não acontecer, é que vocês não só ultrapassam o limite do estado da mulher, onde ela tem que estar, mas vocês querem ocupar um lugar meu na vida de vocês. Porque a gente começa a querer tomar o controle de Deus nas nossas vidas. Nós somos tão mandonas às vezes que a gente quer ocupar o lugar de Deus e a gente fica questionando a Deus. Ai Deus, por que isso não aconteceu? Ai Deus, por quê? Por quê? Por quê? Ai Deus, não, ai Deus, eu acho que assim é melhor. Senhor, por favor, faz tal coisa acontecer e para de orar que seja feita a tua vontade. A gente só quer saber de pedir, para. Senhor, que a tua vontade prevaleça. Jesus, que o teu coração seja revelado para mim. A gente passa a ficar tão mandona, porque as outras áreas da nossa vida a gente tomou conta, que a gente fala assim, agora eu tomo conta também dessa aqui. Esse é o problema da gente não voltar à essência e não obedecer a Deus. Não submeter a Cristo. Porque a gente entra num ciclo onde a gente passa a querer ocupar o lugar do próprio Deus na nossa vida. A gente quer tomar decisões pelo próprio Deus na nossa vida. Sendo que Deus está aqui, pronto para nos cuidar, nos amar, nos cultivar, nos proteger. Não tem algo melhor do que ser amada como Cristo amou a igreja. Como Cristo ama a igreja. Não tem privilégio maior que esse. Eu acho que vai ser o que eu mais vou querer jogar na cara dos homens. Cara, eu sou amada como Cristo ama a igreja. Ser amado como Cristo ama a igreja, dando a vida por isso. Eu sei que são muitas meninas aqui, eu queria que vocês viessem aqui na frente, mas não vai dar. Então, eu vou pedir para vocês ajoelharem no lugar de vocês, onde vocês estiverem, para a gente fazer uma coisa diferente hoje. Que vocês possam começar agora a falar para Deus as áreas da vida de vocês que vocês ocuparam no lugar dele e que ele deveria estar tomando conta, mas que por impulso, muitas vezes por não pensar, por não colocar o pé no freio, vocês foram e tomaram conta. Mas essa noite, Deus foi muito claro comigo, Ele está aqui para restaurar todas as coisas e Ele está aqui para falar assim, não, eu estou tomando controle de volta. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tomo o controle de volta, eu religo todas as coisas. Então começa a falar para Ele agora, Pai, me perdoa por tal área da minha vida que eu quis controlar.
Por tal área da minha vida que eu te questionei por que não aconteceu. Por tal relacionamento que eu te questionei tantas vezes. Por tal faculdade que eu te questionei tantas vezes. Por algo que aconteceu na minha família que eu te questionei. Me revela o teu coração, Pai. Me revela mais o teu espírito para que eu possa entender aonde você quer que eu vá. Para que você possa me guiar todos os dias. Para que eu não ultrapasse nenhuma autoridade. Para que você seja a minha autoridade suprema, Pai. Jesus, vem sobre este lugar agora, Jesus. Começa a passear por esse corredor agora. Começa a tocar cada menina agora, Jesus. Cada coração aqui, Jesus. Jesus, eu sei, Jesus, que você tem um carinho especial pelas mulheres. Jesus, eu sei, Jesus. E eu quero dizer que essa noite nós queremos entregar o perfume mais caro nos teus pés, Jesus. Nós queremos derramar o perfume mais caro na tua cabeça, Jesus. E esse perfume mais caro é as nossas próprias vidas, Jesus. Jesus, nós queremos te entregar o controle de volta, Jesus. Nos perdoe todas as vezes que ultrapassamos aquilo que você nos impôs para ser, mas que nós queremos ser além de você. Jesus, nos traz de volta a verdadeira essência. Nos ensina, Jesus, todos os dias a te obedecer, de novo, se for necessário. Jesus, levanta Anas nessa noite que orem fervorosamente por amigos, por filhos, por esse país. Levanta Déboras nessa noite que tragam uma sabedoria que as pessoas fiquem impressionadas e que essa sabedoria venha do alto. Pai, levanta mães, futuras mães. Começa a gerar dentro do ventre de cada uma aqui os futuros filhos, os futuros sonhos que são planejados, mas que somente o Senhor pode executar. Pai, cura corações essa noite. Porque muitas vezes nós nos ferimos porque nós tomamos o controle das coisas. Porque nós não deixamos você fazer. Então nós hoje pedimos para que você venha com a sua cura. E que você venha com o seu controle de volta. Toma o controle das coisas de volta. Pega o controle das coisas de volta. E pega o nosso coração de volta. Cura as lacunas mais profundas do nosso coração. Até mesmo aquela que nós não enxergamos. Só você enxerga, Pai. Vai nas lacunas mais profundas dos nossos corações. Espírito Santo, vem com o seu consolo agora. Vem com o seu consolo agora, Espírito Santo. Nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo.